Olá, boa noite para você. Abrimos o JA desta segunda-feira com imagens da chuvarada que caiu em Belo Horizonte nessa tarde. O temporal provocou quedas de árvores em vários pontos da cidade. Mais de 50 caíram. Os galhos chegaram a atingir veículos e fechar vias. Também houve registro de queda de energia em alguns bairros. Todas as informações você acompanha ainda nesta edição. Fique com a gente. A Polícia Civil apresentou 2 suspeitos de assaltos a motoristas de aplicativos de transporte na capital. Um deles já havia sido investigado pelo mesmo crime quando ainda era menor. Até o momento, 4 motoristas teriam identificado Igor Gonçalves Batista e Kennedy Júnior dos Santos, ambos com 18 anos recém-completados. Os rapazes foram presos em cumprimento de mandados na região do aglomerado do Morro das Pedras, na capital. Realizaram uma chamada através desse aplicativo, sempre selecionando o modo pagamento em dinheiro e selecionando como ponto de partida a região da Companhia da Polícia Militar, demonstrando uma certa audácia desses indivíduos que escolhiam este lugar para não levantar suspeitas desses motoristas que chegavam ao local achando que tratavam-se de um cliente normal, entravam dentro deste veículo, selecionavam a região da Raja, Hospital Madre Teresa, como destino final e, durante o percurso, anunciavam um assalto, portando uma arma de fogo, sempre em direção à cabeça desse motorista, sendo muito agressivos, ameaçando várias vezes de morte e a partir daí, após subtrair todos os pertences da vítima, eles evadiam sentido Morro das Pedras. Segundo a delegada, Kennedy já foi investigado pelo mesmo crime quando tinha 17 anos. Igor, que não tem registro policial, chorou, disse ser amigo de Kennedy e que é inocente. Nós trabalhamos no posto de saúde, eu não tenho nada a ver com o caso. Eu juro pra vocês, velho. Boto minha mão no fogo, que eu não tenho nada a ver com o crime. Eu nunca ia botar a mão em ninguém pra fazer mal. Minha mãe ensinou isso desde pequeno. Nunca fui preso. Eu ia ser modelo, só que aconteceu esse trem também. Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, além de materiais como relógios, carteiras e documentos de vítimas. A delegada acredita que há um terceiro comparsa envolvido. E esperamos que, com a apresentação dos suspeitos, mais vítimas possam reconhecê-los e procurar a Polícia Civil para poder fazer a denúncia. A morte de mais um mineiro em decorrência da febre amarela foi confirmada. A vítima é um homem de 54 anos que morava na zona rural de Aranha, em Brumadinho, e que estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, na capital. Por causa do aumento dos casos, o governo do estado decretou situação de emergência em saúde pública nas regionais de saúde de BH, Itabira e Ponte Nova por 180 dias. Ao todo, Belo Horizonte e mais 93 municípios das regiões Central e Zona da Mata integram a lista, o que significa que podem fazer compras de insumos, materiais e contratar serviços com dispensa de licitação, medida que, segundo o governo, acelera o processo de prevenção e busca de casos da doença. Ao todo, a Secretaria de Estado de Saúde já confirmou oficialmente 16 mortes em decorrência da febre amarela. Ao menos outros 2 óbitos confirmados por prefeituras mineiras não entraram para o balanço. Um deles é do morador de Brumadinho. Por que os idosos não podem tomar a vacina de febre amarela? Estela, os idosos podem tomar a vacina em condições específicas. Não há uma contraindicação absoluta para os idosos não tomarem vacina. Entretanto, pacientes idosos que tiverem com sua imunidade comprometida, estiverem fazendo uso de corticoides, tiverem vários diabéticos já acamados e que não vão se deslocar para áreas onde estão acontecendo casos, ou seja, região de mata, né? Ou seja, não vão se expor a risco. Não há a menor necessidade deles tomarem a vacina. Cada situação tem que ser analisada de forma individualizada.
enterrado nessa tarde os corpos das 2 meninas de 3 e 4 anos que morreram nesse domingo vítimas de afogamento. Elas estavam com a família em um clube no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. Os pais encontraram as crianças dentro da piscina. As meninas eram primas. O SAMU foi acionado, mas constatou que as vítimas já estavam mortas. Um inquérito foi aberto para apurar as causas do acidente. Um menino de 10 anos foi internado em estado grave no Hospital João 23, na capital, após ser arremessado de um brinquedo inflável em um parque instalado na esplanada do Mineirão. Um vendaval atingiu o local e levantou o brinquedo numa altura de cerca de 10 metros. O brinquedo ficava neste parque montado na esplanada do Mineirão desde novembro do ano passado. Era uma espécie de escorregador inflável gigante em formato de baleia, como aparece nesta foto. Segundo o pai da criança, era fim de tarde, quando o garotinho de apenas 10 anos pediu a ele para ir no brinquedo. E ele quis brincar nesse brinquedo lá e eu deixei. Por volta de uns 3, 4 minutos que ele estava nesse brinquedo, veio um vento muito forte e arremessou o brinquedo lá de cima. Guilherme caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. Segundo testemunhas, o brinquedo chegou a bater numa árvore antes de cair na calçada, em frente à bilheteria do estádio. Caiu no chão aqui. Caiu no chão e na hora do desespero eu corri, fui o primeiro a chegar no local, ele já estava desacordado, o brinquedo não estava preso ao chão, coisa que eu achei que poderia estar, e na hora que bateu o vento tinha 3 brinquedos infláveis e ele foi o único que foi arremessado e aparentemente o mais pesado. Logo após o acidente, a criança foi encaminhada ao Hospital Odilon Berens, mas devido ao quadro clínico dela, teve que ser transferida às pressas para a UTI pediátrica do Hospital João 23. Segundo a família, Guilherme não precisou passar ainda por nenhuma cirurgia, mas chegou aqui com traumatismo craniano, sangramento no pulmão e ainda respira com a ajuda de aparelhos. E ele está aqui agora sendo monitorado, né, a cabeça, porque sofreu uma pressão. E fazendo drenagem nos pulmões também e está aguardando mesmo a resposta dos medicamentos, que ele tem que permanecer inconsciente. A Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, por meio de nota, lamentou o incidente. Disse que o parque é terceirizado e que a empresa tinha todos os documentos exigidos por lei para o funcionamento adequado. Informou ainda que vai prestar toda a ajuda à família. A direção do parque Funny Planet também se pronunciou por nota. Além de lamentar o ocorrido, disse que tinha todos os alvarás de funcionamento em dia e que também está à disposição da família. A perícia já esteve no local para averiguar se havia ou não alguma irregularidade no brinquedo. Eu quero tentar manter meu coração em paz, né? E depois a gente vê o que vai fazer, mas agora eu não quero pensar em nada disso, eu quero só que ele melhore. Você não consegue raciocinar, você não consegue viver, cara. Então é pegar com Deus e esperar. Um carro despencou de uma garagem com cerca de 10 metros de altura e atingiu uma casa no bairro Nossa Senhora de Fátima, região noroeste de Belo Horizonte. O veículo atingiu uma caixa d'água e uma rampa de acesso de uma casa vizinha após uma tentativa de manobra. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 homens ficaram feridos, sendo que um era o motorista e o outro auxiliava a manobra. A Defesa Civil informou que 2 casas estão interditadas, pois o veículo caiu numa posição que dificulta o acesso às residências. A varanda de um dos imóveis desabou parcialmente. Transtornos e muitos prejuízos. Assim foi a tarde em Belo Horizonte, depois que pancadas fortes de chuva caíram em alguns bairros da cidade. O temporal derrubou mais de 50 árvores, algumas sobre carros. Várias vias ficaram interditadas. Sérgio tomou um susto ao passar pela rua Espírito Santo, no centro da capital. A caminhonete que ele dirigia foi amassada por uma árvore de grande porte que caiu durante a chuvarada. Aí a gente se deparou com um barulho muito grande e era a árvore caindo em cima da caminhonete, entendeu? Aí nós assustamos e tal, chegou todo mundo querendo abrir a porta, estourar os vidros e tal, entendeu? Mas não aconteceu nada nem com o senhor, nem com o passageiro? Não aconteceu não. Tá todo mundo bem. Que susto, hein? Foi um susto muito grande. A raiz da árvore estava oca e cheia de lixo. Os bombeiros foram acionados para liberar a via, que ficou totalmente interditada. O trânsito foi desviado e ficou complicado em toda a região.
O temporal com vento forte pegou muita gente de surpresa, como mostram essas imagens registradas na Avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, na região leste. Na zona sul, choveu granizo. Telespectadores do bairro São Pedro enviaram vídeos. Uma de nossas equipes de reportagem foi surpreendida pelas pedras ao passar pela Avenida Nossa Senhora do Carmo. Os bombeiros registraram 52 chamadas de quedas de árvores em toda a cidade. Um dos lugares mais afetados foi o bairro Santa Teresa, onde uma árvore se partiu ao meio e caiu sobre a fiação na Rua Cristal. Na Avenida do Contorno, esquina com Hermílio Alves, uma outra derrubou a placa de trânsito e interditou o tráfego em uma das pistas. Os semáforos desligaram e um guarda municipal orientou os veículos. Já na Avenida dos Andradas, a árvore caiu sobre a passarela que dá acesso ao metrô Santa Teresa. Um poste ficou pendurado. Muita gente se arriscou. Alguns pararam para ajudar 2 deficientes visuais, para evitar que se machucassem em meio aos galhos. Eu passei esse mesmo, tô cansado da volta, não dá não. Com medo de ter fiação elétrica? Não, pois é, eu vi assim por alto, vi que não tinha, né? Passamos, graças a Deus, tudo bem. Segundo a CEMIG, não há registro de queda de energia neste momento. É verdade que a febre amarela tem 2 ciclos? Tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano, né, de transmissão. O ciclo silvestre é o que está acontecendo agora, que nós damos o nome técnico de epizootia. As infecções de humanos que têm acontecido são de pessoas que vão para essas regiões de mata sem estarem imunizadas, sem terem tomado vacina. Agora, o ciclo urbano, ele é transmitido pelo Aedes aegypti, enquanto que o ciclo silvestre é por outros mosquitos. Já o ciclo urbano, o Aedes, nós não estamos tendo, pelo menos até esse momento. Daqui a pouco nós vamos tirar mais dúvidas sobre a febre amarela. E ainda, nossa equipe visitou a exposição em BH, que traz aos visitantes a possibilidade de experimentar formas inusitadas de interagir com a arte eletrônica. Eu te mostro já já, depois do intervalo. Fique com a gente. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG, prorrogou até amanhã o chamamento público para contratação temporária e imediata de profissionais para atuar no combate à febre amarela. Os selecionados vão atuar no Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em BH, que é referência no atendimento às vítimas da doença. Os profissionais também vão prestar suporte assistencial junto às equipes concentradas nas unidades regionais de saúde de Belo Horizonte, Ponte Nova, Divinópolis e Juiz de Fora. As vagas são para assistente social, auxiliar administrativo, enfermeiro, fisioterapeuta respiratório, psicólogo, técnico de enfermagem e médicos. Os interessados devem entregar um currículo padrão feito de acordo com as especificações do chamamento público e outros comprovantes no Hospital Eduardo de Menezes, que fica na Avenida Doutor Cristiano Rezende, número 2213, Barreiro de Cima, das 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 4 da tarde. O download do chamamento público pode ser encontrado no site da FEMIG. Eu gostaria de perguntar qual que é a letalidade da febre amarela, se ela mata mais ou menos que a dengue. A letalidade é maior, né? Os pacientes que contraem as formas graves, né, da doença, que pode chegar em torno de 10% dos casos, né, que evoluem para formas graves, desses 10% a mortalidade chega a 50% ou mais. Então, é uma doença que, nas suas formas graves, é muito mais séria do que a dengue. O jornalista mineiro e correspondente do SBT em Londres, Sérgio Uti, lança hoje a primeira obra cinematográfica dele, o documentário O Menino que Fez um Museu, gravado no sertão do Cariri com profissionais de Minas e do Reino Unido. A exibição está marcada para daqui a pouco na 21ª Mostra de Tiradentes. O curta-metragem conta a história de Pedro Lucas, um menino de 11 anos de idade que resolveu criar um museu em Dom Quintino, no Ceará, em homenagem ao ídolo Luiz Gonzaga.
Minha história mudou por causa de uma música. Foi minha tia que me ensinou a cantar. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Dirigido e produzido por Sérgio Uti, o filme, gravado no sertão do Cariri, teve direção de fotografia de Luiz Blair, companheiro de trabalho do jornalista em Londres. Uma produção emocionante que mostra a cultura e a simplicidade do interior do Brasil. Os Beatles gravaram Asa Branca. E eles são americanos, né? São ingleses. Quase a mesma coisa. Eu não sei qual é dividir não americano com inglês não. A mostra de Tiradentes vai até o dia 27 de janeiro. Toda a programação você encontra no nosso site, alterosa.com.br/JA. E BH recebe o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. A exposição oferece diferentes experiências aos visitantes. A repórter Fernanda Pena mostra pra gente as principais instalações. Olha que bacana. Imagine ser embalado a vácuo. Não sou um produto, mas eu sei como um produto se sente agora. Ou ficar amassado entre colchões de ar. Não é uma massagem, mas é como se estivesse tipo flutuando, dessa leve sensação. É gostoso. É uma sensação que a gente não está acostumado a ver no dia a dia. E a gente vai subindo, aí a coisa vai te apertando assim, é uma sensação meio estranha, mas até legal, assim, dá tipo um relaxamento no final. E são 2 ventiladores, um deles enche de cima e de baixo, você senta ao centro e ele te aperta no centro. Esse espelho aqui é uma outra experiência diferente. Uma pessoa entra atrás dele e coloca a cabeça aqui. E aí, lá na câmera do celular, aparece aí o resultado disso. A cabeça de um no corpo do outro. As experiências são as atrações do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que está atraindo gente de toda a idade. Você achou aqui desse túnel diferente? Achei ótimo. E eu quero ir de novo. O visitante que está aqui no CCBB, ele sai daquele lugar contemplativo de só ver a obra de arte e ele vai poder interagir com essa obra de arte. Esse tapete aqui é um tapete musical. A gente vai pisando nele e ele vai fazendo sons. Vai fazendo uma música. O balanço ganhou um gosto especial, óculos 3D. Isso que está aparecendo aí nessa tela é a imagem que a pessoa que está no balanço está vendo. Cada vez que ela vai balançando mais, ela vai subindo e vendo paisagens diferentes. Vai subindo até chegar lá no céu e ver as luas, estrelas. Há animações interativas baseadas nas obras de Van Gogh. Está caminhando dentro de um quadro? Achou legal? Ah, sim. Tem ainda a sala de games, luzes coloridas de 18 mil lâmpadas de LED e instalações de artistas do mundo inteiro. Essa escultura aqui, luminosa, interativa, é de uma artista mineira, Anaísa Franco, que capta os nossos olhos. E a gente vai piscando, mexendo os olhos e as luzes vão mexendo lá dentro da bola. Tudo com muita tecnologia e interatividade. Esse negócio de a gente poder perceber a proposta do artista através de simplesmente entrar em contato é melhor do que simplesmente olhar e tal, fica mais interessante. Hoje aqui com o FAIO as pessoas vão poder experimentar as obras, vivenciar, fazer parte da obra de arte. Eu acho que isso que é o inovador, o diferente. Legal. Legal mesmo. O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica está em cartaz no CCBB, na Praça da Liberdade, aqui em BH, de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite, até o dia 19 de março. A entrada é franca. O JA termina aqui, fique agora com o SBT Brasil. Voltamos amanhã a partir das 7h15. Te espero. Ótima semana para todos nós. Tchau.